Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês, por favor, curtirem o vídeo, comentarem, se inscreverem no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. E também, sempre comentar. Por que é importante? Porque o objetivo do nosso canal é sempre ampliar essa troca com vocês, né? Essa troca sobre leitura, literatura, livros, enfim. No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre um livro que eu comecei a ler no início do ano. É uma leitura um pouco diferente das que eu faço. É um romance, um clássico do romance. É esse livro aqui, ó, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Para quem não sabe, a Jane Austen é uma escritora inglesa, né? E os livros dela sempre seguem essa lógica de romance clássico. Sempre temos a presença de uma mocinha, um mocinho e aquele desenrolar do romance, né? Esse livro, Orgulho e Preconceito, para mim é sensacional e ele foge um pouco dos estereótipos, porque ele foca justamente no protagonismo dos sentimentos do personagem em si. Em como o personagem, às vezes, ele foge daquele romance clássico no sentido de ser perfeito, mas como ele é uma pessoa comum como todas as outras. Uma pessoa comum no sentido de que às vezes ele pode ser apático, às vezes ele pode ser arrogante, às vezes ele pode ser um pouco mais nojento e insuportável. Mas que ele também, apesar de ter todas essas questões, ele também é uma pessoa normal, bondosa. Por que eu estou destacando isso? Porque ao contrário do que muitos pensam, esse romance, ele não destaca o protagonismo da James, que é a mocinha, digamos, do livro, que está procurando alguém para casar, né? Porque na época em que o livro foi escrito, mais ou menos 1800 alguma coisa, a cultura da época era como? A mulher, em determinada idade, ela deveria se casar com um homem para ela conseguir sobreviver, né? Para o homem conseguir sustentar ela, né? Então a James, ela era a irmã mais velha das 5 irmãs e ela estava lá pelos seus 20 e poucos anos, não tinha casado ainda, não tinha nenhum pretendente em vista, e a mãe dela basicamente estava desesperada em casar ela, né? Porém, a irmã dela, Catherine, que é a personagem, a protagonista principal do livro, ao meu ver, ela foge um pouco desse estereótipo, porque a Catherine, ela tinha dentro dela, dentro do seu íntimo, que ela só casaria com alguém por amor. E ela era muito fiel às suas convicções, ela era muito autêntica. Ela se mostra uma personagem que ela é muito, além de ser muito autêntica, ela é muito justa. Então ela sempre opina e sempre se posiciona muito bem com as suas falas no livro. Muitas vezes ela é um pouco irônica, mas irônica no sentido de brincar com algumas questões que o livro ele deixa claro que são questões assim irrelevantes, assim, são questões banais. Por exemplo, a vaidade, a luxúria de alguns personagens, né? Então, na minha opinião, a Elizabeth é uma das protagonistas principais desse livro e ela foge um pouco desse arquétipo, estereótipo da mulher perfeita, mulher ideal, porque ela não se preocupa em ser a mulher perfeita, a mulher ideal para o marido, ao meu ver. Ela se preocupa em, antes de ter um bom casamento, ela se sentir bem com ela para poder ter um bom casamento. Então eu acho incrível esse livro nesse sentido, porque ele dá um protagonismo para os sentimentos e para a forma como os personagens se posicionam. Outra coisa também que eu acho incrível é a forma como ele retrata o mocinho, né? Porque a Catherine, ela vai se envolver com o Sr. Darcy, acho que é assim que se fala, Darcy. E o Sr. Darcy, ele foge muito daquele típico e clássico mocinho. Porque ele é super arrogante, prepotente, todo mundo odeia dele, ele é um pouco nojento. Só que a Catherine, ela também detesta ele. Só que aos poucos, quando ela vai conhecendo ele, vai conhecendo um outro aspecto da personalidade dele, ela vê que ele não era só aquilo. Existiam outros aspectos da personalidade dele. E por que eu acho isso incrível? Porque no nosso dia a dia, nós não somos pessoas perfeitas. Nós temos nossos momentos extrovertidos, alegres, mas também nós temos os nossos momentos em que nós estamos um pouco mais para baixo. Temos dias que às vezes nem a gente se suporta porque a gente tá, enfim, não tá numa boa vibe, ou às vezes a gente tá irritado, enfim. Então eu acho incrível o livro destacar isso, e eu me identifico com a leitura desse livro nesse sentido. Numa relação, seja ela de amizade, seja ela familiar, seja ela amorosa,
Nós não somos 100% alegres. Nós temos os nossos momentos ruins. E eu acho incrível esse livro destacar isso. Destacar que nem sempre vai existir aquele romance meloso ideal que a gente tem na nossa cabeça. Mas que nós somos pessoas normais, nós somos pessoas que não somos perfeitas, nós cometemos erros, mas, sobretudo, se destacam os nossos acertos em frente aos erros. E que, apesar dos erros que nós cometemos, nós sempre temos a oportunidade de nos melhorarmos. Então, essa foi a questão que eu tirei de proveito da leitura do livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Eu queria também deixar uma sugestão para vocês. Durante esse mês, o IG Ame um Livro vai estar realizando uma leitura coletiva do livro Orgulho e Preconceito, durante esse mês novo agora, setembro. E eles também estão realizando uma série de leituras coletivas sobre os clássicos da Jane Austen. Então eu vou deixar como sugestão para vocês, sigam esse IG Ame um Livro no Instagram, que eles fazem várias leituras coletivas sobre vários livros, não só os clássicos da Jane Austen. É muito legal. E eu convido vocês a participarem dessa leitura e demais outras leituras de vários IGs literários que nós temos no Instagram, principalmente também no Clube do Gabo nós fazemos leituras coletivas, porque é muito legal a troca que a gente estabelece com os nossos amigos lendo um livro junto. Muitas vezes a gente se apega num aspecto e a outra pessoa se apega em outro, e a gente troca, a gente fica pensando e refletindo, ou às vezes a gente se identifica, porque às vezes a gente não suporta o personagem, ou às vezes a gente ama o personagem, a pessoa também ama ou adora aquele personagem. Então eu acho que é muito legal fazer isso. E eu acho que o legal também da leitura coletiva é que nos incentiva a manter uma regularidade com a leitura, né? É muito difícil, às vezes, a gente ter esse comprometimento com as leituras, porque, enfim, a vida é muito dinâmica e às vezes a gente acaba deixando outras coisas interferirem. E quando a gente está numa leitura coletiva, num clube de leitura, a troca é muito interessante e muito riquíssima. Então essas são as minhas dicas de hoje. Até a próxima!